Santo Deus e Pai, nós queremos pedir que agora a leitura da Tua Santa Palavra caia no nosso coração como uma boa semente em boa terra e produza aquilo a que é destinado. E que o Teu Espírito Santo, então somente o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que somente o Teu santo e bendito nome seja glorificado. E que nenhum de nós saia daqui nesta manhã sem ter a certeza de ter ouvido a Tua voz e dispostos a depender do Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância da nossa vida, porque Ele tem poder. Suplicamos também pela mãe do nosso irmão Wagner, mãe Deni, lá no Brasil, que o Senhor restaure 100% a sua saúde, que o Senhor fortaleça a sua serva, que o Senhor abençoe a Deus, é o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto bíblico está em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Quero pedir que os irmãos, por favor, acompanhem, a leitura vai aparecer ali. Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. A semana passada nós vimos o final do capítulo 4, e o capítulo 4 termina com o Senhor Jesus acalmando uma terrível tempestade, uma tormenta tão grande, que o barco ia se enchendo de água, e os discípulos temiam morrer, e até chegaram a pensar que Deus não se importava com eles, porque disseram: Não se te dá que morramos? Quer dizer, não faz nada. E agora, chegando do outro lado da margem, o Senhor Jesus teve um encontro com um homem chamado Legião. Os discípulos já tinham passado por grande medo, porque tinham visto uma grande tempestade que quase os mataram. E agora chegam à noite, porque a viagem foi durante a noite. Chegam à noite à porta de um lugar que é praticamente um cemitério, onde um homem vivia, e a Bíblia diz que ele habitava nos sepulcros. Um homem que corria de dia gritando e corria de noite gritando e se machucando com pedras. Um homem que os demônios não lhe davam paz. Um homem que vivia atormentado por espíritos malignos. Não dava descanso à sua alma. Ele gritava, diz a Bíblia, de dia e de noite.
Um homem que se sentia bem morando entre cadáveres. Ele morava nos sepulcros. Os sepulcros eram cavados nas rochas. E ali a pessoa era colocado o corpo. E aquele homem habitava ali. Então era um homem que, além de tudo, devia cheirar mal, por causa do ambiente em que vivia. E os discípulos, depois de ter tido uma noite de terror, de medo, e viram o poder de Jesus acalmando a tempestade, agora chegam à porta de um cemitério. E vem ali um homem doido, gritando como louco, porque todo mundo tinha medo. Eu posso imaginar também a situação agora dos discípulos. E o quadro é que quando o Senhor Jesus é visto por aquele homem endemoniado, a Bíblia diz que ele corre aos pés de Jesus e se prostra. E o texto em português diz o adorou, mas o texto bíblico quis dizer se prostrou, que é diferente. Tiago diz: crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. E o que aconteceu foi isso, ele estremeceu. E ele começou a pedir a Jesus que os deixasse em paz, dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo. Aqui em Marcos diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes, versículo 7 do capítulo 5. Mas em Mateus capítulo 8, 29, na mesma história, Mateus destaca: que não me atormentes antes do tempo. Porque os demônios sabiam que Jesus os lançaria, e a Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, que ali os demônios e o diabo será lançado. E então eles disseram: antes do tempo. E o que me chamou a atenção é que os discípulos, que viram que a natureza obedece a Jesus, quando viram agora os demônios também se curvando, compreenderam que também os demônios se curvam diante do Senhor. Filipenses diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aqui os demônios fazem isso. Versículo 7: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O maior interessado em desmentir e dizer que Jesus não é quem Ele é, seria o inimigo. E os próprios inimigos confessam que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele é quem Ele realmente é. É impressionante isso. E é maravilhoso, porque nós vemos na Bíblia que diante do Senhor Jesus, todos temem e tremem. Imagino que o temor dos discípulos, o temor no sentido do temor do Senhor, aumentou agora ao ver o que se passava. Era um homem terrível, um homem infeliz, mas um homem que causava também infelicidade até a sua própria família. Eu imagino que a própria família daquele homem, porque nós estamos vendo um quadro, mas nós temos que pensar toda a situação ao redor. O que a família daquele homem devia sentir, sabendo que o seu filho, ou o seu esposo, ou o pai, eu não sei qual a situação de família dele, vivia correndo como um louco, gritando de dia e de noite, se machucando com pedras, possuído por demônios e andando nu, totalmente sem roupa. Uma vergonha, um atentado ao pudor, um desrespeito, um homem enlouquecido. E a Bíblia diz que muitas vezes tentaram prendê-lo, mas olha o que aqui a Bíblia diz, versículo 4: as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ali estava um quadro de um homem que ninguém podia fazer nada por ele, que todos temiam, que os homens da cidade pegaram correntes para prendê-lo, e ele despedaçava com as correntes. Então era um caso que as pessoas certamente pensavam: é um caso perdido, já fizemos tudo o que podíamos, não há nada mais que se possa fazer, desistimos. E aqui está um quadro que nos faz pensar. Muitas vezes você pode estar passando por lutas, por problemas, por dificuldades, clamando por alguém que você ama, e o diabo fez você pensar que não vale a pena, que ele está no poder, que você não pode nada. Desiste, é um caso perdido.
Mas não é. Porque quando todos desistiram, não podiam fazer nada, a Bíblia diz que por muitas vezes tentaram amansá-lo e prendê-lo, e não podia, porque ele estraçalhava com as correntes, e continuava gritando dia e noite pelos montes e pelos sepulcros. Chega Jesus. Quando Jesus entra em cena, a situação muda. Quando Jesus entrou no cenário da vida daquele homem e daquela região, Decápolis, diz aqui o versículo 20, é a região que o moço saiu propagando o nome de Jesus. Decápolis quer dizer 10 cidades. Era uma região de 10 cidades. Por isso que às vezes no texto bíblico você vê assim, o Gadareno, no outro texto, Girzezenos, no outro, Gezerenos. Era o nome de algumas das cidades que ali estavam. Então ele podia ser um Gadareno, um Gergeseno, um Gezereno. O fato é que esse homem vivia atormentando toda uma região. Ninguém podia com ele, até que Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu, aquele que teve poder para acalmar a tempestade, ele teve poder para acalmar o homem que a Bíblia diz ninguém podia acalmar. Teve poder para trazer domínio para um homem que estava sem controle. E o que aconteceu? Os demônios pediram a Jesus: não nos mande fora da província, deixe que nós entremos na manada de porcos. E Jesus permitiu. Agora olha para o texto. A Bíblia diz que eram quase 2.000 porcos. E eles entraram nos porcos. Legião era o título dado a uma companhia de soldados romanos, que segundo alguns comentários chegavam a 6.000 homens. Então legião podia ser que havia 6.000 demônios, ou pelo menos 2.000 para entrar nos porcos. Houve demônios suficiente para entrar em todos aqueles porcos. E os porcos caíram no precipício e se afogaram no mar. E os demônios não puderam mais ficar nos porcos. Então pensa comigo, se os demônios não planejavam ficar nos porcos, por que pediram para entrar neles? Quer dizer, porque demônio é porco e aquilo era porco, é tudo igual. É mais que isso. Os demônios tinham um plano. Uma manada de 2.000 porcos significa que aquela gente vivia da criação de porcos. Os demônios queriam dar um grande prejuízo aos seus donos, aos homens que dependiam daqueles porcos. Os demônios queriam que todos ficassem revoltados e com isso pedissem para Jesus sair dali. Foi por isso que houve a tempestade. Você diz assim, mas a tempestade? Eu acredito que o diabo pode ter sido o causador da tempestade, porque ele não queria que Jesus chegasse ao outro lado para ter um encontro com o legião, porque ele ia expulsar todos aqueles demônios. Você pode dizer, não, mas a natureza está debaixo do controle de Deus. Está. Mas quando Jó foi tentado pelo diabo, Deus permitiu Jó usar as forças da natureza. Deus permitiu por quê? Porque Deus sabia que o diabo seria derrotado usando fosse o que fosse. E no caso de Jesus também. O diabo tinha grande interesse que Jesus não chegasse do outro lado, e nós vemos por quê. Os demônios logo que o viram, tremeram, temeram e pediram. Veja que a Bíblia diz: e perguntou-lhe qual é o seu nome, disse legião, e rogava-lhe muito e que os não enviasse para fora daquela província. E estava pastando no monte uma grande manada de porcos. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram. Todos. Era uma legião e não pôde com ele. Todos os demônios suplicaram. Todos os demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eu fiquei pensando aqui, os demônios podiam muito bem lutar pelo corpo do homem e falar: não, esse corpo é nosso, nós estamos aqui dentro, quero ver quem tira a gente. Mas nenhum deles teve coragem de enfrentar Jesus. Rogaram: manda-nos. E foram.
E Jesus sabia que aquele rebanho, aquela manada de porcos seria lançada no mar e que ia morrer. Jesus sabia, Ele sabe todas as coisas, que o povo ia ficar revoltado. Então por que Jesus permitiu? Porque Jesus iria preparar dentre eles, do meio deles, que iria derrotar todo o trabalho que Satanás fez. E ninguém melhor do que um homem que tinha experimentado o poder do Satanás na sua própria carne. Ninguém melhor do que um que todos viram que tinha sido escravo de Satanás e que ninguém podia com ele. E agora estava ali perto. Não foi o que Deus fez com Israel na terra do Egito? Faraó manda matar todos os meninos. E Deus fez Moisés ser criado dentro da casa do faraó. Faraó deu toda a instrução, todo o cuidado, sustentou o menino, sustentou a família do menino enquanto ele estava na casa da mãe. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele foi criado na ciência e sabedoria dos egípcios. Foi criado como um príncipe para vencer o faraó no seu próprio território, no seu próprio reino. E aqui Jesus fez a mesma coisa. Vocês querem entrar nos porcos? Querem ver se me impede? Vamos. E aí Jesus levanta aquele homem. O homem mais terrível que todos temiam. E os porqueiros saem correndo, para contar na cidade e nos campos, a Bíblia diz, o que tinha acontecido. E os que apacentavam os porcos fugiram. E versículo 14, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O que eles saíram a ver? Eu imagino que a primeira coisa que saíram a ver foram na beira do lago para ver os porcos tudo boiando morto. 2.000 porcos boiando em cima da água, tudo morto. Que prejuízo que esse homem nos deu. E aí eles vão ter com Jesus. Diz a Bíblia, e foram ter com Jesus, versículo 15. Deviam estar enfurecidos, cheios de ódios. E o que viram? E viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como? Aquele que antes gritava pelos montes durante o dia, gritava pelos sepulcros durante a noite, aquele que se feria com pedras e ninguém podia acalmar. Eles viram como? Assentado com Jesus. Aquele homem que antes estava desesperado, agora eles encontram ali sentado com Jesus, calmo. Aquele que andava nu, despido, como encontro? Vestido. Esse é o quadro. Aquele que gritava como um louco, que ninguém podia com ele, a Bíblia diz, em perfeito juízo. Vê? Para Deus nada é impossível. Você pode julgar que a sua vida é um fracasso, você pode estar se sentindo deprimido, você pode estar se sentindo derrotado, você pode estar se sentindo abatido, você pode estar cheia de dúvidas, com muita coisa passando pela sua cabeça, e o diabo pode ter até posto na sua cabeça que já não tem mais solução, que é um caso perdido. Mas não. Pode imaginar um caso mais feio do que esse? O homem não era um sujeito tentado, não. Ele era possuído por uma legião de demônios. Ele não sabia quem era Jesus. Ele nunca viu Jesus. Mas os demônios que estavam dentro dele sabiam. Porque quando viu de longe, ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Não foi ele que se prostrou. Naquela hora foram os demônios. Vieste atormentar-nos antes do tempo. E aí então Jesus levanta esse homem. E agora, ele não fez uma adoração de aparência. A adoração dos demônios podia até enganar os discípulos. Pensando, olha, o homem viu Jesus, já se prostrou diante dele. Prostrou porque tremeu e temeu, mas não adorou. O diabo é assim. Ele ainda se reveste de anjo de luz para enganar. E ele quer que você pense que está tudo perdido. Porque eu imagino que a família daquele homem pensava. Aquele homem talvez nem pensava mais, porque já estava debaixo do controle do inimigo, já não tinha nem mais controle sobre si.
Mas a cidade toda estava convicta disso. Era um caso perdido. Perdido para o homem, mas não para Deus. Até que Jesus entrou em cena. E aquele homem que antes vivia desprezado, maltrapilho, nem maltrapilho, totalmente despido, quando chegam, o encontram como sentado com Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se assenta com um homem que antes era escravo de Satanás e do reino das trevas. Ele se sentou com o homem. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer acalmar o nosso espírito. Ele quer dar paz à nossa alma. A multidão via um homem perigoso, doido. E Jesus via um ser com uma alma ali dentro sendo oprimida por Satanás e clamando por libertação e por socorro. Nós podemos ver as pessoas muitas vezes como um caso perdido. Mas devemos lembrar que dentro daquela embalagem, dentro daquele corpo, há um ser que clama por socorro, que o diabo está escravizando. E assim vive o mundo aí fora sem Jesus. Quem não conhece Jesus está preso nas garras do inimigo. Alguns em situação menos grave aos nossos olhos, outros em situações tão graves como esse aqui. Mas não há caso que Jesus não possa solucionar. E Jesus derrota o inimigo nos seus próprios termos. Ali onde era até então território do reino das trevas. E Jesus chegou à noite, em período de trevas. Ali brilhou aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não anda em trevas, mas tem a luz da vida. E quando Jesus está pronto a se retirar, quando ele está pronto a ir embora, porque o povo pediu que ele fosse embora, Jesus entrou no barco, e a Bíblia diz que aquele homem começou a clamar que o deixasse estar com ele. Entrando ele no barco, versículo 18, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. O homem não conseguiu o que ele queria, a sua oração não foi atendida. Ele queria ir embora com Jesus, mas o plano de Jesus era maior. Jesus lhe deu uma tarefa: volta para casa. Uma tarefa simples: volta para casa. Vai lá para aquela gente que está triste, porque você está vivendo assim até hoje. Volta para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família. Deixe eles se alegrarem de ver que você foi mudado. Conta quão grandes coisas Deus fez por você. E sabe, é na nossa casa que deve começar o nosso testemunho. É na nossa casa onde as pessoas nos conhecem, que elas podem ver se esse evangelho que pregamos é verdade ou não, se Jesus transformou a nossa vida ou não. São os nossos amigos que nos conhecem, que ouvem as nossas conversas, que sabem se da mesma boca procede bênção e maldição, ou se somos pessoas que têm um falar que demonstra que o nosso interior, nossa vida foi transformada. Mas o homem não parou aí. A Bíblia diz: e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E o resultado do seu trabalho, a Bíblia diz: e todos se maravilhavam. Ei, meu irmão, ele queria ir embora com Jesus, mas aqui está a prova que ele não perdeu o contato com Jesus, porque expulsaram Jesus da região, mas Marcos veio a saber, Mateus veio a saber, Lucas veio a saber, e foi registrado nos seus evangelhos que o trabalho evangelizador daquele homem estava dando fruto, que o que Jesus fez foi o melhor. Teve um grande prejuízo material para aquela gente, mas aquela gente pôde ver que um homem transformado pelo poder do evangelho muda 100%, muda completamente. Eles podiam ver que quando Jesus entra em cena, também as famílias deles poderiam mudar, a vida deles poderia mudar. Há esperança em Jesus. Por isso, querido irmão, querida irmã, esta mensagem é para mim e é para você.
é para as pessoas que amamos, para as pessoas que talvez já perderam a esperança, pessoas que já gastaram dinheiro com terapia, com medicamento, com aconselhamento, e nada deu resultado. Mas se Jesus entra em cena, e o que nós temos que aprender é pedir que Jesus entre em cena. Quanto tempo aquele homem estava sofrendo? Não sabemos. A Bíblia diz que muitas vezes tentaram prendê-lo com correntes, e ele estraçalhava, ele quebrava com as correntes, muitas vezes. Então significa que chegou uma hora que o povo desanimou. Quanto tempo ele sofreu? Nós não sabemos. Mas no tempo de Deus, Jesus chegou. E era no tempo de Deus. Era de noite. Depois do susto que os discípulos já tinham passado, iam passar mais um. Parece cena de terror. Chegar à beira de uma praia e sai um endemoniado gritando que nem louco e pondo medo em todo mundo. Os discípulos pensaram, já chega lá no mar, agora esse aqui. E de repente eles veem que até os demônios obedecem e respeitam e têm medo do Senhor Jesus. Por isso Paulo diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se eu estou com Cristo, se você está com Cristo, tudo é possível. Ele pode, aquilo que ninguém pode. E uma coisa, Jesus nunca chega atrasado. Às vezes a gente pensa, mas quanto tempo já clamei, nada aconteceu? Jesus precisava chegar de noite, na hora que o homem saía das tumbas e saía gritando que nem louco. Jesus precisava chegar naquele lugar de trevas, na hora das trevas, para que a luz dele realmente brilhasse. Foi como no caso de Lázaro. As irmãs de Lázaro disseram, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas a Bíblia diz que quando Jesus soube da notícia que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que ele ainda demorou. Levou 4 dias para voltar. Por quê? Tinha muito mais para revelar em ressuscitar um morto do que em curar um enfermo. E como isso é maravilhoso. Não importa quão grave seja a sua situação, ou a situação de quem você está orando e clamando por essa pessoa. Não desista. O diabo é o único que ganha se você desistir. O diabo é o único que ganha se você pensar que está tudo perdido, porque você está declarando que então ele é mais poderoso que o seu Deus. E lembra, todos aqueles demônios me rogaram, se prostraram e pediram, Senhor, não nos lança. Isso diz, somos muitos, você está só, vence a gente. Não. Com Deus ninguém pode. Com nosso Deus ninguém tem como vencer. E quem está com Ele é vitorioso. A Bíblia diz, maior é o Espírito daquele que está em nós do que o Espírito do mundo. E Deus às vezes permite que coisas passem, aconteçam, para provar a nossa fé e para que nós vejamos que Ele é maior. Portanto, confia no Senhor. Espera no Senhor. Porque quando Jesus entra em cena, tudo muda. Tudo se transforma. As trevas se tornam em luz. As desesperanças em esperança. A incredulidade em fé. E a vergonha em vitória. E o desespero em paz. Porque a paz que o mundo não pode dar, Jesus pode dar. O que precisa é eu e você confiar, esperar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e espera nele. Ele tudo fará. Pai querido, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é rica, é poderosa. Ela fala ao nosso coração, vem de acordo com a nossa necessidade. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, à nossa igreja, para que sejamos um povo da palavra, para que sejamos um povo do Senhor, para que sejamos um povo que ande pela fé, para que sejamos um povo que possa estar sempre revelando o poder de Cristo em nossas vidas. Continua nos abençoando, nos usando e nos molde, Senhor, de tal forma que nós possamos esperar sempre em Cristo, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. É em nome dele que oramos, Senhor. Amém. Amém.